Olha, eu aqui, como prometido, hein? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Que a semana de vocês tenha sido iniciada com coisas boas, né? E se também veio acompanhado com algumas coisas indesejadas, fazer o que faz parte da vida, né? Queria ler aqui para vocês em Hebreus 4, capítulo 4, do 1 até o versículo 3, tá? O título fala: A entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, né? Às vezes a gente acha que a gente vai conseguir vencer todos os dias, né? A gente até amanhece com esse propósito. Mas às vezes as diversidades do dia, às vezes as dificuldades do dia faz a gente tropeçar em algumas coisas. Mas isso não significa dizer que você tem que desistir, né? A gente tem que... Eu tenho aprendido, né? Eu tô falando por mim, eu não tô falando assim do geral. Tô falando eu, Manuela. Eu tenho aprendido a viver a minha fé todos os dias, né? Eu já até comentei sobre isso aqui em um vídeo que eu fiz, que às vezes as pessoas acham que depois que ela toma conhecimento da graça de Deus, elas podem viver levando a vida do jeito que elas querem. E eu já falei aqui com vocês, eu tô falando por mim, conhecer e prosseguir conhecendo a graça de Deus não me dá liberdade de viver uma vida sabendo que eu vou estar errando e eu serei salva errando. Tô falando por mim, tô falando da minha crença, tá, gente? Eu não tô aqui julgando a crença de ninguém, nem tô aqui dizendo que vocês têm que crer como eu creio. Cada um crê e acredita naquilo que o próprio Deus revela para você. E eu creio no que está escrito na palavra de Deus, o que está aqui na Bíblia. É isso que eu creio, é nisso que eu acredito. Então, assim, conhecer e prosseguir conhecendo a graça de Deus não me dá liberdade de viver uma vida errando, né? E a minha salvação está garantida e vivendo uma vida errada. Eu não creio assim, né? A minha salvação está garantida, eu lutando dia após dia, vivendo uma vida correta diante de Deus, né? Eu não tô aqui dizendo para você que você vai perder sua salvação por uma falha, por um erro, por um pecado. Eu tô falando em você viver praticando uma vida errada e acreditar que porque Jesus morreu e ressuscitou para que você tivesse vida, para que você fosse salvo, você no último instante será salvo. Eu não creio assim. Eu creio de que maneira? A minha salvação é algo garantido por Deus, por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, através do sacrifício dele, mas eu preciso viver uma vida correta com ele, tá? Vamos lá. Hebreus 4, já li 1, agora eu tô indo pro 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É o que eu tô falando. A gente tem que buscar viver uma vida correta diante de Deus. Tô aqui dizendo que você não vai errar, que você não vai falhar, que você não vai pecar. Não. Nós vivemos em um corpo e nós vivemos sim errando, falhando, pecando, mas eu não posso viver na prática disso. Eu não posso fazer o pecado uma rotina e achar normal e dizer assim, não, a minha salvação está garantida, então eu posso fazer o que eu quero. Eu não penso dessa maneira. Eu. Então eu busco
viver uma vida correta com Deus dia após dia. Eu erro, eu falho, eu peco, tá? No pensar, no falar, no agir, em atitudes, em tudo. Mas eu busco ter a consciência de que uma vez, às vezes as pessoas falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o que as pessoas entendem? Que eu já conversei com pessoas assim, e elas entendem que uma vez salvo, salvo para sempre. Então ela pode fazer o que ela quiser no mundo, na vida, viver uma vida de erro, de pecado, mergulhar nas coisas erradas, e se ela morrer, ela vai ser salva. Você tá entendendo? Então assim, a gente tem que ler, meditar e procurar entender a revelação do Espírito Santo para você. O 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, eu, como eu já falei em vídeos anteriores, eu vivi em uma igreja que prega-se lei, que você conquista tudo fazendo barganha. Hoje eu tenho congregado em uma igreja que tem me apresentado a graça de Deus. Mas, desde o primeiro instante que eu ouvi sobre a graça, foi algo muito, assim, revelador, algo muito extraordinário para mim. Mas eu comecei a pensar e a meditar muito mais hoje do que quando eu estava vivendo em uma instituição que pregava a lei, né? Porque para muitas pessoas, às vezes, a graça, viver a graça é muito fácil. Viver a graça, para muitas pessoas, não exige sacrifício de si mesmo, das suas próprias vontades, do seu próprio eu. E você está enganado se você pensa dessa forma. Você viver na graça requer muito mais cuidado da nossa parte, da nossa vida para com Deus, do que você viver a lei, tá? Então eu queria deixar essa reflexão com você. Se você quiser depois, e eu aconselho você depois ir lá na sua Bíblia, ler Hebreus 4. Todo, pode ler todo. Que o título fala, a entrada no descanso de Deus pela fé, tá? Então, quero deixar essa reflexão com você e dizer que Deus é com você, tá certo? E já tá tendo vídeo novo de volta, vou estar aqui me esforçando para estar gravando os meus vídeos novamente, não só trazendo a palavra de Deus, mas como eu já falei anteriormente, trazendo experiências da minha vida que eu tenho vivido, como eu disse no vídeo que eu coloquei lá no meu Instagram. Tem coisas novas vindo por aí, desafios que eu tenho enfrentado, que eu tenho conseguido vencer. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje é: nada é impossível para Deus, tá? Então se agarra a isso, se agarra a palavra de Deus, se agarra às coisas de Deus. E que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus dê uma semana para vocês abençoada. E que a graça do Senhor alcance cada um de vocês nesse dia, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe.